pessoal do Saúde de Evidência, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast e hoje eu e Alex trouxemos para vocês uma pessoa super especial, doutora Lívia. E, mais que nada, Alex, o que a gente pode complementar e falar dessa nobre convidada hoje? Bom, em primeiro lugar, a gente vai falar de um tema que mexe muito comigo e, assim, é um tema que está meio jogado às traças aqui no Brasil. Acho que é melhor você não fazer tanto mistério assim, senão nossa audiência vai pensar mal de ti. Pesquisa no Brasil. Opa. Doutora Lívia, seja bem-vinda. Hoje o nosso assunto, além de conhecer melhor, né, a sua história, é falar um pouco sobre a pesquisa no Brasil, que pesquisa no mundo inteiro é o motor que leva uma nação. Por que no Brasil não é, né? É uma das perguntas que a gente vai responder aqui. Mas antes, a senhora poderia falar um pouquinho, né? Você, né, Lívia, que eu já te conheço há um tempinho, tem essa liberdade de chamar de você. Mas como você chegou a esse posto, né? Como você chegou à sua formação e falar um pouco da sua formação. Ok. Que alegria estar com vocês. É muito importante esse dia de hoje. Até nos podcasts a pesquisa está um pouco esquecida e esse tema vai clarear muito a vida de muitas pessoas aí. Só uma perguntinha antes. Quantos podcasts você já participou, doutora Lívia? Esse é o primeiro. O Saúde de Evidência é diferente. Exatamente. Mesmo. Pesquisa em primeiro lugar. Exato. Para começar, eu fui desenhada pesquisadora. Eu falo que nasci pesquisadora. E não só eu. As crianças nascem pesquisadoras, né? A inquietação por busca de resposta. Então, com isso, vou falar um pouco mais sobre o meu currículo, né? O meu caminho traçado até eu estar hoje como pesquisadora dentro de um laboratório da Universidade Federal. Eu sou bióloga de formação, escolhi justamente porque era a área da saúde, sou filha de universidade estadual do interior. Por que eu falo isso? Porque tem muitos mitos de que só se vira pesquisador, faz um mestrado, um doutorado, se tiver quem indique. Não é isso, né? Eu, então, cursei a biologia na Universidade Estadual de Goiás, em Morrinhos. E depois fui tentar uma especialização. Por que eu falei que fui tentar? Não fui instruída de que eu poderia, né, fazer um mestrado. Não sabia a diferença de que é uma especialização, que era um mestrado, como entrava no mestrado. E a oportunidade também veio de fazer uma especialização em biotecnologia. Trabalhei com um professor que a linha de pesquisa era controle biológico, né, de formigas cortadeiras. Nossa, Lívia, tão distante disso, mas era o único professor que instruía, orientava em campo. Então, já tinha no sangue que eu queria responder perguntas. Posteriormente, vim para Goiânia e consegui a vaga no mestrado. E não foi só assim, consegui, né? Eu fiz entrevista primeiramente, mandei e-mails para 60 professores da lista do curso de pós-graduação. E 2 me responderam, né? 9 horas era uma entrevista num dia, 10 horas era na outra. E assim foi que eu conheci a minha orientadora. Estudei muito para passar no processo seletivo de mestrado, e a relação foi tão interessante com a pesquisa, e dentro do próprio mestrado, que eu não tinha outra alternativa a não ser fazer o doutorado. As portas abriram, também passei por um processo seletivo e me vi pesquisadora. Do Brasil, né, o título pesquisadora, não existe isso como uma profissão. Mas eu sabia que era dali que eu queria tirar realmente todo o meu histórico. Posteriormente, então, o que fazer, né? A pesquisa dentro do Brasil como profissão não existe.
Mas existe o pós-doutorado, que é a outra linha que eu segui e que hoje eu estou, né? Continuo, já fiz alguns, a cada ano é um pós-doutorado, né? Com financiamento de algumas instituições de fomento. Aí eu já fiz aí alguns pós-doutorado. Devo ficar até passar em algum concurso como professora para que eu continue minhas pesquisas, ou seja financiada por alguma instituição de fomento. E pegando isso que ela falou, é muito importante que o Saúde de Evidência, doutora, ele é muito de informação. Parte do nosso público são os estudantes, estão na formação. Isso. Então, seria muito bom a gente diferenciar para eles o que é uma especialização, o que é um mestrado, tanto lato sensu quanto estrito sensu, e o doutorado. Acho que é importante eles saberem isso, já que, como a senhora disse, né, na sua carreira acadêmica não teve esse tipo de informação. Não teve. E tem aluno, né, que às vezes não sabe, pensa assim, para fazer um doutorado eu preciso fazer um mestrado, para fazer um mestrado eu preciso ter uma pós-graduação. Como que funciona? Foi o que eu me peguei exatamente quando eu saí da graduação. Para mim, falta de instruções também, eu pensava que o único caminho era a minha especialização, não entendendo o que era a especialização, agora definindo, né, uma especialização lato sensu, né, ou estrito sensu. A especialização hoje que é oferecida por várias instituições, uma especialização, por exemplo, farmácia clínica, biomedicina, nas áreas de biomedicina, ela é uma especialização lato sensu, né? Às vezes a pessoa ela quer adquirir um conhecimento mais específico na área dela, porém mais rápido e que atue, né, que auxilie ela entrar diretamente no mercado de trabalho. Então, a opção dela é, sim, válida, um lato sensu. A estrito sensu, apesar de não ser só por isso, mas ela é focada na formação do profissional para ele atuar numa docência superior, para também desenvolver pesquisa. E a estrito sensu é o mestrado e, posteriormente, o doutorado. Nós temos também a especialização, que hoje, né, é um tipo de especialização que todos fazem, que é o MBA, né? Mas ele está mais relacionado com a área de negócio, administrativo, nesse sentido. Até mesmo o Master B. Quando eu saí da graduação, para mim, falta de instruções também, eu pensava que o único caminho era a minha especialização, não entendendo o que era a especialização, agora definindo, né, uma especialização lato sensu, né, ou estrito sensu. A especialização hoje que é oferecida por várias instituições, uma especialização, por exemplo, farmácia clínica, biomedicina, nas áreas de biomedicina, ela é uma especialização lato sensu, né? Às vezes a pessoa ela quer adquirir um conhecimento mais específico na área dela, porém mais rápido e que atue, né? Que auxilie ela entrar diretamente no mercado de trabalho. Então, a opção dela é, sim, válida, um lato sensu. A estrito sensu, apesar de não ser só por isso, mas ela é focada na formação do profissional para ele atuar numa docência superior, para também desenvolver pesquisa. E a estrito sensu é o mestrado e, posteriormente, o doutorado. Nós temos também a especialização, que hoje, né, é um tipo de especialização que todos fazem, que é o MBA.
né? Mas ele está mais relacionado com a área de negócio, administrativo, nesse sentido. Até mesmo Master Business, Isso. né? Administration, é uma sigla inglesa que ganhou muita notoriedade, né? A partir da escola Covey, né? E popularizou muito aqui no Brasil. Então, depende do que a pessoa quer. Naquele momento. Eu quero diretamente estar incluída no mercado de trabalho, então provavelmente ela precisa fazer uma especialização mais rápida, 1 ano e meio nesse sentido. Não, eu quero aumentar, né, o meu conhecimento, mas isso para gerar conhecimentos de pesquisa e também ingressar como formação, como professor a nível superior, ele opta para o mestrado e, posteriormente, o doutorado, que aí o doutorado já não é mais só uma formação como docência, nível superior, introdução a um pesquisador. O doutorado é, sim, para a formação de um pesquisador, né? Uma mente direcionada realmente para a pesquisa. E uma coisa muito comum, né, Alex, que a gente vê no meio acadêmico, os alunos eles ficarem na dúvida. A pós-graduação, ela te dá um título, né, de pós-graduado, ou seja, naturalmente você se torna um especialista, tanto é que ela precisa ser, é importante que todo mundo saiba disso, porque hoje, como nós temos uma mercadologia muito grande na educação, pós-graduação ela precisa ser reconhecida por um órgão oficial, isso, que é o MEC. Existem algumas situações que o pessoal vende cursos como sendo especialização, mas, na verdade, legalmente, ele não se tornou especialista. Ele fez aprimoramento isso, e assim por diante. Pegando, então, nessa linha de raciocínio, doutora, seria muito bom que o nosso público entendesse que quando se faz uma pós-graduação, eu tenho um diploma regularizado pelo MEC, que o profissional leva até o seu conselho, seja ele biomedicina, medicina, enfim, e ele faz o registro profissional. Na medicina é um pouco diferente, né, porque prioriza-se muito a residência, né, que é um tipo de especialização. Muita gente às vezes não tem essa noção, porque na medicina alguns termos são diferentes, mas funcionam da mesma forma. Isso. E a pós-graduação, ela naturalmente, nas outras profissões, já forma o especialista em determinada área. Exato. Similar à especialização ser reconhecida pelo Ministério, né, da Educação, o mestrado e doutorado ele tem que ser reconhecido pela CAPES, né? Eu vejo muitos estudantes procurando um mestrado em instituições fora do país, né? O título dele não vai valer no Brasil se esse programa de pós-graduação para mestrado e doutorado não estiver credenciado, autorizado de funcionamento pela CAPES. Isso a gente vê bastante, né, Alex? Essas ofertas de mestrado, doutorado fora, em muitos países. Tem alguns que podem ser caracterizados até como golpe, né? A pessoa não informa. Isso é terrível, porque assim, a pessoa busca uma formação e, no desespero, né, cai nisso. Mas, para isso, vende-se uma certa dificuldade para as pessoas entrarem nas pós-graduações de forma geral, mestrado e doutorado. Isso é real? Qualquer pessoa pode entrar. Isso é mito, e eu falo, justamente, eu sou a prova, né? Me venderam essa ideia. Os orientadores, eles escolhem os alunos que estão ali há muito tempo. Porque você saiu de uma universidade estadual aqui de Morrinhos, você não vai. Até hoje é propagado isso, por exemplo, os estudantes de faculdades particulares não terem nenhuma chance em ingressar, por exemplo, na Universidade Federal de Goiás, no mestrado ou doutorado. Mito. Teve até desculpa interromper, teve até um podcast que eu vi, estou lembrando agora, não vou lembrar o nome, até lembro, mas a memória tá agora boa, é melhor não lembrar. Um participante, né, questionava o outro que ele entrou não lembro agora se é mestrado ou doutorado, pelo relacionamento
que ele tinha, não tinha uma prova objetiva para ele fazer, né? E quando ele foi prontamente, a outra parte deu uma aula para ele de como a pessoa entra, né? A senhora poderia reforçar isso para a gente, como Sim. que a pessoa entra? Existe um processo seletivo. Não é igual à especialização que você procura, a especialização lato sensu, que você procura uma instituição que oferece, né, a especialização, e você não faz prova para ingresso. O mestrado, prova de mestrado e doutorado, existe uma seleção. Geralmente, ela é constituída. Isso vai depender dos programas de pós-graduação. E o interessado ele precisa ler e conhecer o edital. Mas, geralmente, é uma prova teórica, do conhecimento específico da área, passa pela prova de proeficiência de alguma língua, geralmente é o inglês. Esse não falha nos processos seletivos. O currículo, análise de um currículo, né, de conhecimentos do que se vem da graduação, se ele fez uma iniciação científica, o que ele produziu, o histórico acadêmico dele. Além disso, pode ser requerido um projeto de pesquisa científico. E esse é um dos critérios interessantes, porque a maioria dos alunos eles conhecem os orientadores quase no momento de prestar a prova, o processo seletivo. E não tem essa discussão, né, de preparar um projeto científico que a banca vai analisar e que vai emitir uma nota favorável. Então, geralmente, são esses passos. Mas tudo depende realmente do programa. No meu mestrado, por exemplo, que foi pelo IPTESP, o UFG, o programa era 10 questões de microbiologia, 4 de bactérias, 4 relacionadas a fungo, 3 de vírus. Eu precisava ter uma nota mínima de 7. Já outros programas que existem aí, 5 já é o suficiente para eles, né? Tem programas dentro da Universidade Federal de Goiás, por exemplo, na área de ciências biológicas, que eles requerem o projeto de pesquisa científica do aluno. E assim, mais a prova de proeficiência inglesa, sim, de língua inglesa, sim. Até eu lembrei agora também que o grande questionamento é porque era um curso de sociologia e fizeram a sustentação oral. Poxa, mas sustentação oral não é uma coisa fácil, né? Não. Então, para entrar, seja em qualquer pós-graduação, não é fácil, mas existe um caminho, né, doutora? Existe. Um passo a passo ali para a pessoa chegar. E pelo que eu entendi, a primeira coisa, como qualquer concurso, é entender o edital. E ter interesse, né? É claro que existe a proposta do aluno conhecer, procurar um provável orientador. Isso é muito interessante. Não é que o orientador, depois que conhece o aluno, vai colocá-lo dentro do programa sem fazer as provas, passar pelo processo. Na verdade, isso é como se você estivesse reconhecendo o território, a linha de pesquisa do orientador, como que ele trabalha, se você se reconhece como um estudante que vai gostar do seu projeto de pesquisa científica. Então, primeiro passo, interesse. Não tem essa de que saiu de uma universidade particular ou saiu lá do interior e não tem chance, é o interesse. E depois, lógico, procurar todos os programas que é da sua área, né? Eu quero fazer um mestrado em genética.
Então, você procura onde que é oferecido, os orientadores, entra no site do programa, olha os editais anteriores, familiariza com as provas. Isso é muito importante. É uma coisa que também nessa seara a gente começa a ver crescer no Brasil, são dos títulos de sociedades, associações, que vendem a ideia de que para atuar na determinada área precisa pertencer àquela sociedade ou àquela associação. Isso também é um mito muito frequente, né, doutora? Se você, mesmo com mestrado, às vezes, ou uma especialização em determinadas áreas, se você não pertencer e não tiver o título daquela sociedade, você não pode atuar. Ah, sim. Na verdade, a questão são as especializações, né? Sociedade de microbiologia. Então, é muito raro nesse sentido, porque as sociedades elas querem terem pessoas que sustentem, né, a ideia, a área da microbiologia, por exemplo, a área da genética. Todos são convidados a serem associados. Não precisa ter o mestrado ou doutorado na área, não. A maioria, não. Uhum. Agora que eu entendi. Quem baliza isso tudo é o MEC. Né? Então, você não precisa passar por uma associação, por uma sociedade, você precisa passar por uma instituição que seja abalizada pelo MEC. Não é isso? Exato. Não importa qual instituição, ela precisa ter esse carimbo. Isso que as pessoas têm que entender. Né? Quem faz todo o balizamento disso é o Ministério da Educação e Cultura. Correto? Correto. Perfeito. Doutora, mais uma dúvida que a gente tem em relação aqui à questão de formação, né? Porque os alunos ficam muito em dúvida. Mas uma das primeiras coisas que eles me perguntam, né, em sala de aula eu adoro fazer pesquisa, eu queria fazer pesquisa, né? No Brasil, é possível hoje viver de pesquisa, né? Perguntar isso a uma pesquisadora é até deselegante, mas é uma questão que bate muito ali na pergunta que os alunos fazem. Né? É possível viver de pesquisa no Brasil? Que é difícil, a gente já viu. É aquilo, né? Pesquisadores, onde vivem, o que comem. O que comem, o que fazem. O que fazem, realmente é muito difícil. Hoje, os financiamentos para pesquisadores são bem restritos. Bolsas que sustentam os alunos de mestrado, os alunos de doutorado são taxas muito pequenas. O que está acontecendo muito é alunos que não conseguem se sustentar com as bolsas, então fazem o mestrado e têm que trabalhar fora. Justamente pelo valor, né, da pesquisa. Mestrado e doutorado, existe um valor fixo para cada um? Sim. Ou varia de universidade para universidade? Varia de estado, na verdade. Né? Por exemplo, a FAPESP de São Paulo, ela tem uma bolsa assim, até interessante, mas com certeza o custo de vida também... Quanto que está a bolsa para mestrado aqui em Goiás? Começou a ficar interessado, né? Para as pessoas... Mestrado, só para vocês terem uma ideia, cerca de 2.500. E para doutorado? 3.100. Então, para ficar à disposição integral é muito pouco. É muito pouco. Para um pós-doutorado, né, 5.100. O pós-doutorado já é um pesquisador de ponta que todo o processo, né, financiado pelo próprio poder público que financiou, já é formado, mas ele é remunerado a 5.100. Né? É muito difícil. Então, assim, o pesquisador ele vive por amor, né? E isso requer uma dedicação exclusiva, também, né? dedicação exclusiva. Acho que é bom o pessoal saber disso, né? Imagina, eu vou fazer pesquisa e vou arranjar um emprego. Não, nesse sentido. Tem essa fuga. É uma limitação que eu acho que precisa ser falado, porque tem essa fuga dos alunos, né, entrar no mestrado e ir para outras áreas
para se sustentarem, e o que era de interesse, que uma boa formação de um pesquisador acaba sendo comprometida. Isso é um absurdo, né? Isso explica que a maioria dos nossos cérebros vão para fora, né? Ia para os Estados Unidos, até pouco tempo atrás. Agora está um pouquinho mais difícil, mas vai para outros países, né? Exatamente. Tem outras possibilidades, né? Tem alguns editais que não são dessas agências de fomento, CNPq, CAPES ou a FAPEG. Por exemplo, a FINEP, que é uma agência também financiadora, como é um edital à parte, as bolsas são um pouco melhores. Dependendo do que o pesquisador colocar como valor naquele determinado naquele determinado edital. Então, mas mesmo assim, a maioria hoje vive, né? Por que você faz pesquisa? Propósito. O meu, basicamente, é um propósito. E competição, né? Hoje nós temos pesquisadores de alto nível, o Brasil forma pesquisadores de alto nível e simplesmente perde depois de todo o processo de formação, perde, lógico, para os Estados Unidos, né? Hoje, né? China, França, Israel, né? Que são as tecnologias. Alemanha. Exatamente. Só uma discrepância, né? O pós-doutor aqui, 5.100, mas vem uma farmacêutica, né? Que, por exemplo, a Gilead, ela oferece $20. E aí, onde... $20 mil? $20 mil, exatamente. Vai perder? O pesquisador ainda vai continuar no Brasil? Aí a gente começa a entender alguns gargalos da educação superior e das especializações, né? Eu tenho um estudante que pode vir da escola pública, né? Que foi custeado com dinheiro público, aí ele faz o mestrado, doutorado, recebendo uma bolsa de fomento público, e quando ele poderia devolver para a sociedade, um outro país pega esse cérebro. Exato. Então, assim, precisa ser falado. Mas por quê? Eu fico pensando, por que ainda não é pressionada as agências de fomento? Porque as pessoas não conhecem o que é o pesquisador. Não conhecem o que é... Vive pesquisa o tempo inteiro, né? O telefone, a comida, o remédio, o novo antibiótico. O valor do pesquisador. Mas não se conhece. Então, se uma sociedade que não conhece um pesquisador, como vai cobrar de que esses pesquisadores precisam ser, né, até e deveria mais, cobrar a nível de governo estadual, federal? Como funcionaria, doutora? As agências de fomento, hoje nós temos duas a nível federal, CAPES e CNPq, são as FAPs, que são as estaduais. São balanceados, são padronizados os valores de bolsa, então a cobrança é estadual e federal. Né? Estadual e federal. Exato. Era somente para saber isso, né, Alex? Para as pessoas saberem onde deve pressionar para... No Brasil, a gente já viu tanta passeata, né? Eu nunca vi uma passeata para melhorar o ensino, para melhorar a pesquisa no Brasil, né? Para melhorar o conhecimento. Eu acho que está na hora da sociedade virar a chave ali. Né, doutor? E falando nisso, qual a história, né? Qual o ponto nessa sua trajetória que você viu uma melhora? Ou nesse tempo todo você não viu uma melhora, viu uma piora? Você tem essa noção? Olha, antigamente era melhor a pesquisa, hoje já não é melhor. Tem como você falar isso para a gente? Ou é a mesma coisa sempre? Financiamento eu não tive... de suporte, de estrutura, de interesse, mesma coisa. Em questão de financiamento, Lívia, né? Eu vi uma transição muito brusca, que era quando nós tivemos... era necessário investir em pesquisa, mas devido à pandemia houve um retrocesso. Peraí, a pandemia trouxe retrocesso. Retrocesso, justamente. Deveria ser o Naquela contrário. época, cortes inúmeros foram onde feitos a gente mais precisava. na pesquisa. Foram direcionados, né, para uma determinada área e outras áreas que estavam
tão importantes quanto a Covid foram deixadas de lado. Vários pesquisadores até migraram, né, de linha de pesquisa, porque a Covid era realmente onde necessitava. Mas teve uma queda de investimento nessa área. Ah, sim, peraí. Então quer dizer que houve uma mudança, né? Não é que paralisou, houve uma mudança para o lado da Covid, até que se justifica por a gente estava numa pandemia onde a gente não entendia mas fez muito bem, muito grande. E todas voltou? As áreas voltaram. Voltou depois. Mas não é nem o que 1% do que a universidade necessita, né? Ah, sim. E a universidade, a pesquisa no Brasil, ela acontece. Ela acontece pelas agências de financiamento, sim, mas até por mais empolgação dos pesquisadores, né, que às vezes até injetam, né, alguns tipos de financiamento nesse sentido. E produz. Tem tanta pergunta nesse sentido, né? O que o Brasil está produzindo? A questão é que, novamente, o desconhecimento do que os pesquisadores fazem, a sociedade não sabe o que está produzindo, por enquanto. Né? O que os pesquisadores hoje estão inserindo como produto no mercado aí? E tem muito produto interessante, inclusive uns que eu vou falar, né? Era a pergunta que a gente ia fazer agora, né, Jeff? Mas antes dessa pergunta, acho que tem uma que é interessante a gente falar, que é justamente, e fora do país, como funciona a relação do pesquisador, do financiamento, enfim, segue também esse modelo estatal que a gente tem no Brasil ou não? Tem as estatais, mas uma grande maioria são privadas. Né? Ou seja, para ficar melhor, para o pessoal entender, seria o quê? Um laboratório, uma indústria, o quê? Indústria, farmacêutica, ou até pessoa física. Né? Nós temos aí vários exemplos, né? O Bill Gates, por exemplo, financia e muito pesquisa, inclusive dentro do Brasil. Isso é uma coisa que a gente não vê muito no Brasil, não. Né? Mas as grandes fortunas, muitas vezes, elas não têm isso. O ato de investir em pesquisa, cultura, enfim, ela muitas vezes parte, né, daquela pessoa que tem muito bem, né, os bilionários pelo mundo. Então, eles às vezes fazem uma fundação, ou então, sem mesmo uma fundação, eles fazem doações. As maiores instituições do mundo recebem doações assim extremamente vultosas de pessoas físicas. Exatamente. E de ex-alunos, né, que passaram por lá, foram ser. E é importante agora até adentrar assim dentro de um assunto que o Brasil até tentou. Eu falo assim, a nível de governo, está tentando estimular as pessoas, indústrias, né, pessoas jurídicas, a financiarem pesquisa. Como? Através de uma lei do bem. Essa lei do bem dá incentivos fiscais às empresas para que elas financiem pesquisa. Então, assim, elas não vão estar perdendo hora nenhuma. Ela pode investir em pesquisas que é cara da empresa, e também ter os incentivos fiscais e que são muito bons. Só que produz a lei, não divulga, e hoje as indústrias não sabem. Eu falo assim, lei no do geral, bem. as pessoas, né, pessoas jurídicas não sabem que elas podem ter esse benefício. O nome da lei? Lei do bem. Exatamente. Viu, pessoal? É importante dar uma pesquisada sobre lei do bem e sair distribuindo essa informação. É como se fosse, falando para o público, uma lei Rouanet da pesquisa. Exato. Pode ser abatido impostos. Exato. E aí, só para não deixar também, né, eu fui financiada por uma empresa que se dispôs a financiar uma pesquisa. Aí a senhora entrou naqueles $20 mil, é isso? Não. Que pena. Tá vendo? Eu achei que achei que a história feliz do pesquisador ia ser agora, continuou com a bolsa. Mas, assim, o que é interessante, já tem empresas que pensam nisso, mas são tão pequenas, assim, o número, que ainda não dá para falar nesse sentido. Então, assim, já fui, não sei nem se posso falar, né, mas crédito dela, viu? A JBS. Ela financiou, na época da pandemia, uma pesquisa que eu fui inserida de detectar em esgoto Covid.
e estimar pessoas, quantas pessoas estariam infectadas dentro de Goiânia. Espero que ela financie mais pesquisas, porque ajudou. Se não fosse... Eu posso dizer na minha área, tá? Sobre isso. Exato. O grupo JBS, ele doou recentemente aqui para o estado de Goiás a hemodinâmica mais moderna que a gente tem, que está instalada no hospital público, aqui em Aparecida de Goiânia. Sabia disso? Não sabia. Super interessante. Mais um recado para a JBS, né? Financiar também a divulgação científica, porque a gente está aqui falando verdades, né? Mostrando. Você falou que a sociedade não conhece, né, o que é pesquisa e o que é pesquisador. O Saúde e Evidência, há 12 anos, desde que era pequenininho, de maneira, né, embrionária, vem lutando para isso. Eu lembro de fazer entrevista, pessoal, o que esse doido está mostrando um biomédico aqui, Dr. Jeff, uma das maiores referências. Eu falo isso todas as vezes, está até chato, mas é porque é verdade. Exato, é igual, Lívia, você com o currículo que você tem, com o trabalho que você tem, com o conhecimento que você tem, isso não é mostrado, né? Isso precisa aparecer, né? Isso faz parte. Então, Saúde e Evidência busca isso e está na hora da iniciativa privada, né, enxergar isso também, mostrar, porque, como eu falei no início, a pesquisa, a educação é o motor de uma nação, e o Brasil mais do que nunca precisa disso, né, doutora? Exato. E a divulgação que vocês fazem é muito importante, né? Eu vou dar um exemplo de uma pesquisa que, depois de uma publicação que nós fizemos, caiu isso na mídia, e o que trouxe? Foi só fama para os pesquisadores? Não, conhecimento para a população. Então, quando se passou a pesquisa no Jornal Nacional, por exemplo, todos, né, que assistiram naquele momento, e não só no Jornal Nacional, em outros jornais, ficaram sabendo, por exemplo, que ovos do mosquito Aedes já poderiam ser identificados com o vírus chikungunya. O que a gente achava, por exemplo, que era de pessoa, o mosquito ele se alimenta do sangue de uma pessoa e pica outra pessoa, e aí assim adquire, né, o vírus. Não, nesse momento nós viemos com uma pesquisa trazendo um novo modo de transmissão, que é a transmissão vertical, que a gente fala agora. O mosquito, já ao depositar ovos, se esse mosquito estiver infectado, esses ovos já vão estar infectados. Então, a transmissão é muito mais rápida do que a gente imaginava. Diante disso, houve um apelo da população realmente agora de extinguir os nichos, né, de deposição desses ovos. Então, é muito importante a divulgação científica e o que vocês estão fazendo aqui nesse momento. E no ramo da pesquisa, tem alguma área de pesquisa, né, das grandes ciências que o Brasil realmente ele é destaque, ou ela está numa melhor condição ou não? Olha, eu falo da pesquisa que eu desenvolvo, né? A aeronáutica é interessante, mas vamos para a minha área. A genética. Hoje nós temos pesquisa de ponta, inclusive dentro do nosso grupo, tem a professora Elisângela Lacerda, que, através de uma pesquisa que ela desenvolveu, ela conseguiu fazer todo um esquema de diagnóstico preventivo para o câncer, preventivo não, na verdade, e de identificação de mutações que poderiam levar ao câncer de mama. E hoje o que ela tem dentro do Centro de Genética é um apoio do governo do estado de Goiás com o programa Goiás Todo Rosa, onde eles oferecem agora exames genéticos gratuitos para mulheres, justamente para fazer essa identificação de mutação. Para que isso? Né? É um preventivo. Né? A mulher que detecta essas mutações, ela é aconselhada geneticamente, né? Passa pelo aconselhamento genético, e ela pode depois decidir
se retira a mama ou se não uma retira, mastectomia né? ou não. Isso foi muito famoso pela Angelina Jolie. Né? Ela fez uma retirada, né? Ela fez a mastectomia preventiva. Exatamente. Depois então, ela fez a reconstrução. O Brasil tem pesquisa de pontas em todas as áreas. Eu não posso nem falar o que ela destaca mais, né? Mas a área farmacêutica é interessante. Só que a gente entra numa limitação, principalmente quando a gente fala de inovação tecnológica. A maioria fica restrita nos artigos científicos e depois adquiridas por profissionais, né? Aqueles olhos lá internacionais. Por que eu falo isso? Porque o processo burocrático de você colocar a sua tecnologia no mercado é muito complicado, né? Vamos começar primeiro aí pelas patentes, né? O Brasil ele tem essa demora de proteger a propriedade intelectual do pesquisador. Mas fazendo uma pergunta assim bem direta, sim. O pesquisador ele descobriu ele fez uma descoberta que vai se transformar num produto, serviço, enfim, e ele vai registrar uma patente. Exato. Comparativamente, quanto tempo, por exemplo, a doutora Lívia, por exemplo, gastaria entre depositar e ter a patente? Isso é rápido? Como funciona no Brasil? É muito demorado. Só para vocês terem uma ideia, nós temos patente depositada que já tem 10 anos e ela não foi julgada pelo INPE. Está esperando então, assim, maioridade, Alex? Meu Deus do céu. É um processo muito demorado. E, com certeza, essa é uma patente de antifúngicos. Com certeza, alguma farmacêutica, se ela olhou e viu que aquilo ali é promissor, já deve estar investindo nos ensaios clínicos. Mas isso com deixa certeza. o Brasil numa situação a passos de tartaruga no mundo que hoje é na velocidade de um clique. Né? Eu falo que nós produzimos, né, uma tecnologia de graça para quem quer. Para quem quiser de fora. Exatamente. Né? A nível de comparação com outros países, esse processo em países que estão na ponta, ele demora quanto tempo? Se eu falar que é muito, 3, 4 meses. É muito. Meu Deus do céu. Porque qual a finalidade de uma patente? Proteger a propriedade intelectual, né, aquele produto. Agora, você publica o artigo e aí né, todo o processo é muito demorado e daqui 10 anos ela sai, a sua propriedade e aí né? Outra limitação, depois de 10 anos, eles ainda podem negar porque já caiu como conhecimento público. Então, assim, o pesquisador, ele enfrenta então, a gente tem uma barreira muito grande chamada burocracia. Né? Burocracia. Aí vem uma dúvida, né? Assim, não tem como não ter a dúvida. Será que isso é proposital? Porque não pode. Entra governo, sai governo e ninguém entende isso. Ninguém consegue procurar atacar esse gargalo. Né? Pode ser de esquerda, de direita, de centro. Ninguém vê isso. É um absurdo, né? Exatamente. É um medo, né? Por exemplo, um teste diagnóstico que nós desenvolvemos, pedimos patente, mas quando ela vai ser concedida... E é um teste diagnóstico, nesse caso, para diagnóstico de quê, doutora? Então, nós trabalhamos, para vocês terem uma ideia, com o teste de diagnóstico rápido, molecular, que se substitui a PCR, aquele famoso examezinho... Reação de cadeia de polimerase, né? Isso, que foi muito conhecido durante a pandemia, mas que demorava um pouco, né? Os resultados eram aí de 3 dias, 4 dias, apesar de ser uma técnica que em 3 horas você consegue fazer. Nós temos uma tecnologia, lógico que essa tecnologia já foi inventada, né, publicada, mas nós trouxemos para o nosso convívio, como pesquisadores, para colocá-la em uso em favor de alguma detecção de alguns patógenos muito importantes. Um deles, chikungunya, já temos a patente depositada, concedida, sabe-se lá. Mas o artigo foi publicado e se alguém quiser, né, provavelmente olhar ali, ele vai saber a tecnologia. Então,
né? Oropuxi, que é um dos outros arbovírus, bem parecida característica com dengue, chikungunya, mas que nós vimos um apelo muito grande do surto recente de Oropuxi, inclusive de mortes por Oropuxi, e não tem detecção para Oropuxi específica. Agora, atual, bem quente aqui, né? Nós desenvolvemos para detecção de um fungo que chama Sporotrix e que é o causador da esporotricose, que é um surto também que nós temos que ter muita atenção, que está aí na nossa frente, né? E qual é a vantagem desse teste diagnóstico? Desculpa, doutora, mas quando você fala surto, por quê? O Sporotrix não está no meio rural mais, ele está na cidade também? Na verdade, ele está no solo. A questão que o surto é o número de casos que vem ocorrendo. Que foram aqui em Goiás ou o Brasil? O Brasil inteiro. O Brasil é epicentro do fungo, Sporotrix. E o que causa, doutora? O fungo ele é natural, né, do solo. A questão é que o Brasil também tem um clima muito propício para crescimento desse fungo. E nós temos hoje um vetor, na verdade, um vetor que ele não é o vilão, mas está aumentando a quantidade que são os gatos. Também, lógico, porque isso devido ao aumento do número de pets que estão no mercado? Na verdade, eu acho que não. Falta também de uma política, né? Se a gente vê que não tem uma política de contingenciamento, né? Os gatos procriam muito rápidos, os gatos são fujões, até quem tem tutor mesmo. E eles manipulam muito o solo. Então, eles são vítimas. Eu até falo isso porque senão vamos atacar os gatos agora. Igual não fizeram com os macacos Exato. há pouco tempo. Não, os gatos não são vilões, né? A questão é que... E outra, essa micose, ela pode ser adquirida se a pessoa estiver ali manuseando o jardim, né? Se espinho de uma floreira ou se tiver algum galho pontiagudo que insere na pessoa. Então, o fungo está ali no solo. Só que o número de casos maiores hoje visualizados é em gatos. E os gatos, eles são os vetores para o humano, infelizmente. E é uma doença que nós depois, né, um dia, nós podemos conversar um pouco mais, se não foge. Mas o que nós fizemos? Um teste de diagnóstico, 30 minutos, você coleta ali com suave, faz a raspagem na ferida do gato, adiciona ali no faz kit, todo né? O processo, 30 minutos. E ele só precisa de um termobloco, um bloco de aquecimento, então muito diferente da PCR em tempo real, mas muito mais simplificado, muito mais eficiente, tanto quanto ele. Então, assim, tá aí essa tecnologia. Quando eu vou ficar rica? Sabe-se lá, né? Nós estamos em processo de transferência para uma empresa que vai investir no próximo desenvolvimento, que a gente entrega a receita, como foi feito, o protocolo, mas o escalonamento, isso falta até dentro, né, da universidade. Nós não conseguimos. Então, e isso só foi possível porque essa empresa viu em alguns congressos, né? Só por meio desse sentido, essa divulgação. Por isso, novamente, falta uma ponte. Falta uma ponte, universidade e mercado o mercado comercial desses produtos. Olha, a chance está aí, né? Mais uma oportunidade. Exato. Aí, né? Perfeito. E aí, Alex? Jeff, mais alguma pergunta? Bom, nosso tempo aqui... Está esgotado? Não, ainda dá para falar um pouquinho ainda mais. Ainda dá para falar mais? Então vamos aproveitar, doutora. Vamos falar de um assunto que é interessante para os alunos e que eles precisam abrir a mente. Não é só entrar numa graduação e concluir a graduação na área específica. Abrem a mente
para iniciação científica. Se a universidade que vocês estão inserida, a faculdade que vocês estão inserida não tem uma iniciação científica, procure, né? Hoje tem os mentores, tem algumas instituições, né, Jeff, que pode oferecer essa visão de iniciação científica. Isso é a cereja do bolo quando vocês forem para o mercado de trabalho. Mas eu vou usar a pesquisa lá? Vai, né? Você vê um farmacêutico, eu falo desse jeito, ele está ali para prescrever a medicação, atender o paciente, dispensar, né? Mas ele ali, ele é um pesquisador de estudos de caso muito interessante. É ali que, olha, eu já vi pessoas, né? Eu tenho alguns alunos que, Olívia, tem uma pessoa com tal doença aqui. Vocês já ficaram sabendo disso? Não. Manda ela para a UFG que a gente vai, né? A farmacovigilância é a linha a última linha ali da pesquisa, então, né? Muitas referências, né? Pega ali na farmacovigilância, né? E então, se já tem essa visão esses tiveram, né? Foram meus alunos, tiveram metodologia científica. Por quê? Porque a inquietação precisa, né, estar no dia a dia do trabalho ali deles. E, às vezes, uma resposta de vários questionamentos estão na vivência. Sim. Ali. E que ele enxerga muito mais rápido do que nós, pesquisadores, conseguimos, porque é tanta área para ser pesquisada que nós não conseguimos, né, abraçar tudo. Perfeito, é uma boa ideia para a gente trazer aqui para Saúde e Evidência, né, doutora? A gente estava até conversando em off aqui, de levar esses alunos para algumas instituições, né, mostrar o que é a pesquisa, desenvolver esse lado, né, e até do empreendedorismo mesmo. Né? A gente está no estado... estado rico, onde tem muitas pessoas que têm dinheiro, não sabem onde investir, né? Você está aí com um kit, né? Um conhecimento, um exame parado por falta de investimento, e as pessoas deixam de investir, né? Ou investem em outra coisa por falta de conhecimento. A gente fazer essa ponte é muito importante, né? E o Saúde e Evidência, né, vai conversar com a doutora Lívia aqui até a gente fechar isso aí, certinho? Exato. Já quer virar empreendedor mesmo, né? Não, já fechamos aqui, vamos trazer, vamos mostrar, mandar esses alunos para a universidade para desenvolver isso. Eu sempre costumo dizer, né, Alex, para os nossos alunos, né, porque eu também sou professor, que hoje o aluno, né, mudou também, é um aluno totalmente diferente. Então, alguém vendeu a ideia e ela está repassando que, assim, basta eu ter um diploma. Na verdade, o diploma é só pro forma. Né? E eu costumo dizer que os alunos, né, a brincadeira que eu faço, eu vou liberar aqui, vocês também, né? Eu sempre faço uma pergunta, independente do curso, quando vocês terminarem um curso, vocês vão ter um título. Título de quê? Aí a maioria pensa, aí falou, dá opção, bacharel, mestre, especialista, doutor ou PhD. Aí eles pensam, e a maioria, bacharel, aí eu brinco, né? Não, vocês vão ser tudo PhD. Como assim, Jeff? Não tem como. Todo mundo vai estar aqui, por hora desempregado. Aí vocês vão cair no mercado de trabalho, e aí vocês vão perceber que só o diploma por si só não vale a pena. E eu sempre falo sobre a construção do currículo. Né? E essa construção do currículo passa por programa de iniciação científica, por fazer cursos de extensão fora do eixo comum. E quando a gente fala de curso de extensão, muita gente pensa assim, eu tenho que fazer um curso se eu quero biologia molecular, só biologia molecular. Não, às vezes estou falando, você precisa fazer um curso de Excel, tá? De boas maneiras, de atendimento ao público, um monte de particularidades que são avaliadas no processo seletivo. E eu sempre recomendo, sempre façam cursos reconhecidos pelo MEC. Porque hoje, né, doutora, a gente vive um dilema muito grande. Pós-pandemia, né, ficou mais acentuado isso. Todo mundo virou professor. Né? E é muito difícil a gente validar aquilo que tem qualidade e aquilo que não tem, principalmente no meio digital. Exato.
E a procura, né, só pelos certificados, ora, e até alguns cursos são interessantes, no entanto, só vendem o certificado, só querem vender o certificado, não fazem nem a avaliação, e aí fica sendo alimentado esse processo. O aluno até faz mal, né, o uso das plataformas online, que são interessantes. Mas aqui eu só quero o certificado. Eu sou um grande defensor das plataformas online, porque ela democratiza e ela leva o conhecimento que às vezes estaria restrito só num único núcleo para todo mundo. Isso. Né? Agora, lógico, ela não substitui, fiquei claro, tá, gente? Eu não estou dizendo que ela substitui o presencial de forma alguma, mas é uma ferramenta extremamente útil. Útil, mas os alunos precisam fazer jus, né, do quanto importante ela é. O que eu falo é que alguns fazem para certificados. Sim. Enganar ele próprio. Sim. Ele não desenvolve habilidade. Não né? As desenvolve. empresas hoje, mais que nunca, elas procuram quem resolve o problema. E no mundo dos influenciadores, né, essa profissão que hoje popularizou, né, é muito fácil ser iludido por uma falsa promessa, enfim. Então tem ditados aqui em Goiás, né? Sempre tem um esperto, né? 2 espertos que às vezes se encontram, mas aí a gente descobre que um não é tão esperto, né? Então tem quem ofereça o certificado. Esse é um comércio terrível que a gente vê o tempo inteiro, né? De horas extracurriculares, e a gente vê também a questão do aluno ele fazer cursos, gastar o seu investimento em algo que não vai trazer retorno nenhum. Um certificado é só um pedaço de papel, né, que atesta um determinado conhecimento, mas a pessoa tem que fazer jus àquele conhecimento. E puxando só um pouquinho aqui para pesquisa, com os cursos de iniciação científica. Por que eu investiria num curso de iniciação científica se eu quero ir para o mercado de trabalho, né? Eu vou dar um exemplo, o meu. A minha mente é muito questionadora e eu vejo questionamento em todos os assuntos. E eu fico intrigada em respondê-los. Mas o que eu trago de interessante nesse sentido? A proatividade, né? Aumenta muito. Eu tive uma entrevista, na verdade nem foi entrevista, eu fiz um MBA em pesquisa clínica, só que ainda não atuei na área, né? Então eu preciso ir em quem está dentro dessa área. E a pessoa ficava assim, eu não tenho essa vaga. E aí um dia eu falei assim, vamos conversar pessoalmente. Ele me aceitou, né? Aceitou a conversa, e na nossa conversa, segundo ele viu um perfil muito questionador, muito proativo, o que ele não via em algumas pessoas dentro do núcleo do grupo dele, né? Eu falei, o que você é? Aí depois eu falei assim, não, eu fiz isso, não, mas eu vou ver seu currículo. Aí ele viu que realmente, pela linha, é um pesquisador, né? E aí, eu não tenho essa vaga, mas eu tenho que te encaixar. Então, o que esses alunos, né? Para o curso aí, que deve vir, né? Vamos deixar aqui em aberto em pesquisa. Justamente te auxiliar a ser mais proativo, questionador e ver e responder os questionamentos muito facilmente. E uma novidade que eu posso trazer aqui, né, para a doutora Lívia e para toda a audiência do Saúde de Evidência, é que a pesquisa clínica ela passou agora, está quentinho isso, é a nova resolução da biomedicina, porque não existe uma resolução sobre pesquisa clínica. Então, é mais uma área que o biomédico pode atuar. E está crescendo, né? Principalmente as farmacêuticas, que elas precisam. Farmacêutico, teste diagnóstico, precisam... Nós temos também o crescimento, doutora, me perdoe, os devices médicos. Né? Então, para se ter uma ideia, a gente tem... Os tratamentos hoje estão ficando cada vez menos invasivos. Nós vivemos... O século passado, Alex e doutora, foi conhecido como o século dos cirurgiões. Já ouviu falar sobre isso? E existe uma máxima na medicina que grandes cirurgiões
grandes decisões. Hoje a gente vê o contrário. Então a gente está vivendo a era da cirurgia robótica, da cirurgia percutânea, da cirurgia minimamente invasiva, isso em todas as áreas, não apenas na cardíaca, onde eu também atuo. E com isso estão surgindo dispositivos, né, esses devices de saúde a todo momento. Então, muitas vezes, para todo mundo que nos vê, é importante eu saber se aquele aparelho, técnica ou objeto, ele realmente está cumprindo o efeito. E aí eu preciso muitas vezes acompanhar os pacientes por um certo tempo, né, o que difere da pesquisa acadêmica, que muitas vezes é feita na base bibliográfica. Isso. E aí eu vou trabalhar diretamente com seres humanos. Existe toda a legislação específica, não é tão simples assim, mas seria aquele pesquisador que tem um grupo controle, um grupo de pacientes, e ele acompanha. E ao longo do tempo vai provar se aquela medicação, se aquele dispositivo, ele realmente tem o efeito real, eficaz. E além, depois de tudo isso passar, depois da aprovação, eu creio que vai ter uma nova saúde, né, para acompanhar esses dispositivos. Pensa, né, enfermeiros, farmacêuticos que vão tratar, né, médicos no dia a dia. Esse paciente precisa ter um tratamento e entender o funcionamento de cada dispositivo. E para isso precisa dos profissionais qualificados em pesquisa clínica, né? Sim. Só a título de exemplo, né, por exemplo, hoje as doenças vasculares dos grandes vasos, no passado você abria o paciente, trocava ali um segmento da aorta abdominal, fechava, aí vamos ver se vai dar certo, vai para UTI, fisioterapia, infecções, insuficiência renal, longa permanência. Então, para quem é jovem há mais tempo, como nós aqui, né, era muito comum você ver um paciente que ficava internado 40 dias, 2 meses. Hoje, você trata, por exemplo, a parte vascular hoje é quase toda feita via percutânea. E são dispositivos que têm um valor de mercado muito alto, 100, 200 mil reais, né, em cada dispositivo. E às vezes as pessoas falam, nossa, é muito caro. Mas é infinitamente mais barato do que todo esse tempo que nós temos da produção, o telefone está tocando, já é gente procurando por pesquisa clínica, sabia? É isso que está acontecendo. Então, o que acontece? Hoje faltam profissionais que entendam desses dispositivos, e aí é um profissional que precisa ter uma base muito boa, e as empresas, quando lançam um equipamento ou um dispositivo, como esse exemplo da vascular, ela precisa realmente fazer pesquisa e comprovar que aquele uso realmente está dentro daquilo que foi projetado. Se uma prótese tem uma vida útil de 5 anos, 10 anos, 20 anos, precisa de um acompanhamento disso. Perfeito. Lívia, eu queria também aproveitar aqui, né, as câmeras, estou aproveitando as câmeras. Lógico. Em todo Saúde e Evidência, eu acho aproveito. Que você vai ser o que mais vai ser o nosso agregador de pedidos. Nossa, mas eu faço isso com o maior prazer. Queria te convidar para ser nossa colunista. Sim, tá? A gente já conversou um pouco. Não ia ser segredo? Não vai ser segredo, não. É aqui na frente da câmera, porque se ela negar, eu mostro tudo gravado ali. Acabou agora, Jeff. Tá certo. 3 aqui, ó, só três câmeras, não tem para onde fugir. E te convidar para isso que a gente precisa muito mostrar, né? Mostrar a pesquisa, a gente precisa mostrar para o cidadão comum, né? Para dar importância, para eles lembrarem disso na hora do voto. Eu quero trazer políticos aqui para a gente falar, entre outros assuntos, a pesquisa clínica, né? A gente vê o caos na saúde em todos os lugares e a solução está muito nisso, né? A solução está muito em pesquisa, está muito em estudo, né? Reduz muito investimento desnecessário e a gente tem que ter essas pesquisas têm que ganhar vida, né? Tem que estar numa UPA, tem que estar em hospitais e é isso que a gente luta, né? E isso que a gente precisa. Então eu quero te convidar para mostrar isso, né? O Saúde em Evidência tem essa preocupação. Eu acho que isso é muito lícito a gente pleitear isso. E te convidar para ser a nossa colunista ali, né? E também para participar mais com a gente aqui de lives, de divulgação, porque a gente precisa mesmo trazer o seu grupo para a gente. O Saúde em Evidência
faz parte ali do que eu chamo de BrainNet, né? A gente vê muito hoje esse termo, né, com o Dr. Miguel, mas... Você falou tão bonito agora. Nem vou repetir que trava a língua, não vem não. E aí, fazer essa parceria séria com a gente, mostrar, né, que realmente a pesquisa tem que ter um lugar aqui na sociedade, tem que ter um lugar na saúde, né, e mostrar as pessoas que estão nos bastidores ali, né? Eu acho que tem muita gente também que se beneficia, né? Tem muita gente ali, por exemplo, que tem usa dos tratamentos, mas a pessoa que criou, a pessoa que batalhou ali, muitas vezes fica no backstage, não mostra nada. Isso que a gente precisa mostrar, né, Jeff? Exatamente, Alex. E o que você falou é muito importante, porque saúde e evidência hoje, é uma palavra muito na moda, né? Virou um ecossistema. Sim. Né? E que funciona muito como uma ponte entre pesquisador, indústria, meio político, e temos muita gente aí para brigar e conseguir, de forma em grande escala, melhorias para a população que tanto merece. Isso. E a pesquisa ela é algo fantástico, né? Muitas vezes um pesquisador está pesquisando algo e no meio da pesquisa ele se vê com desafios e a pesquisa toma novo rumo. Outros rumos. Né? A nível de pesquisa, assim, uma dessas surpresas, a gente pode dar o exemplo, né, que é muito comum hoje em dia, talvez o medicamento mais usado no mundo hoje. Qual é, Alex? Prova. Pode falar, Alex. É a hora da prova. Bom, eu acho que você tem 2 medicamentos ali, os 2 muito importantes. Mas eles servem para a mesma coisa? Depende do ponto de vista. Ok, mas vamos lá. Eu estava falando, veio na minha cabeça um emagrecedor, uma semaglutida da vida, uma desempatida da vida. Mas eles ainda não Mas eu sei que você está falando do Viagra. Eu estou falando do Viagra? Eu sei que você está falando mas do não Viagra. é por conhecimento de causa, Alex. Só para deixar claro para você. Claro que não. Então, o que acontece? É um exemplo. A pesquisa estava direcionada para hipertensão pulmonar. Sim. E aí descobriu no ensaio clínico que tinha um efeito colateral. E a história não é bem essa, não foi no ensaio clínico, mas pode contar. Tudo bem. Qual é a versão que você conhece? Diz que tinha um perfusionista que algumas cirurgias observou. Tô brincando, gente. Não, ainda bem que foi criado na Alemanha, né? E eu não morei lá. Então... Um alemão, o perfusionista alemão. Tá certo. Tá, mas a história é isso. Conta a história verdadeira para não Então vamos lá? É bom mesmo, senão vão achar que isso é verdade. É. A história verdadeira é que realmente, pesquisando-se uma droga para hipertensão pulmonar, descobriu-se que ela tinha um efeito colateral. Isso. Só que esse efeito colateral, na verdade, se transformou numa mina de ouro. E hoje, né, é a droga recreativa, não apenas recreativa, né? Porque ela não serve para tratar uma doença. É uma disfunção, né? É uma disfunção. Mas ela hoje se transformou numa droga recreativa. O problema é que isso. As pessoas usam de forma... que é uma epidemia, né? Medicamentosa. Muitas pessoas usam sem necessidade. Também, exatamente. Já está até no imaginário. E exemplos até mais do dia a dia, como o próprio ácido acetilsalicílico, né? Sim, é outro grande exemplo. A aspirina, né? A aspirina, que foi primeiramente como antitérmico, um analgésico, e depois verificou-se o efeito antiplaquetário. Hoje é usado até como em ações como infarto, como até AVC, né? Não sei se AVC é usado como prevenção, mas infarto ainda é. Tipos de tromboembolismo é utilizado. Também pacientes que fizeram procedimentos cirúrgicos e correm risco de embolização. Isso. É uma droga contínua. Simples, rápido, eficiente, barato. E temos vários outros exemplos. É uma área muito difundida, o reposicionamento, né? Um fármaco desenhado para um determinado efeito e reposiciona que não tem nada a ver com acaso, né? É a observação. É a observação. E a resposta de uma pergunta, né? Por que acontece isso? Achei que você ia perguntar do perfusionista da história. Do alemão. Deixa o pesquisador alemão para lá. O perfusionista alemão. É um perigo pra ele ali, né? Deixa ele para lá. Ok. Exato. Certinho. Quero agradecer a sua presença, doutora Lívia, e quero deixar aqui o Saúde e Evidência à sua disposição, né? E lembrando mais uma vez que agora a doutora Lívia é colunista do Saúde e Evidência. Ótimo, maravilha, aceito. E também né? vai participar do Saúde e Evidência TV também, né? Vai ter um espaço aqui com a gente. E suas considerações finais? Eu agradeço. Como eu falei para vocês,
para chamar, né, eu tinha que vir aqui, né, justamente para falar em pesquisa. Nunca me chamaram para falar de pesquisa, e é uma área que eu acho que nós necessitamos, né? Como um médico, como um advogado, nós precisamos do pesquisador. E qualquer área, né? Qualquer graduação, você pode se graduar e ser o pesquisador. Nós precisamos dessas mentes inquietas, e nós, humanos, nós somos. Nós queremos resposta. E a inovação, todas as inovações que nós tivemos até hoje, foi porque alguém se propôs a responder um questionamento, né? Uma dúvida, aquela curiosidade inata do ser humano. Use isso, né? Vocês usem isso para o bem da sociedade. Eu queria transparecer muito mais a minha paixão pela pesquisa, né? Propósito. Eu sei, vamos falar de salário? Não vamos falar de salário. Vamos falar do que eu já coloquei, né? O que vários pesquisadores têm colocado hoje para o bem-estar da sociedade. Isso é interessante, é um propósito, né? De vida mesmo, em questão de você trazer melhorias, principalmente qualidade de vida para a sociedade. E isso nasce com as nossas inquietações. Eu lembro que eu fui fazer o mestrado, concluindo, mas fui fazendo mestrado e doutorado com as minhas inquietações, né? Onde estão os antifúngicos? Onde estão os antibióticos? Antibiótico para bactéria resistente? Não, mas espera aí, eu tenho uma resposta aqui que foi dada pela minha avó, né, nas raízes. Então, tudo isso me moveu e me move até hoje, né? Os testes de diagnóstico, eles me movem por um propósito maior, né? Época da Covid, nós colocamos no mercado um teste diagnóstico também com essa técnica chamada de LEMP, e pacientes foram salvos, porque naquela época não tinha né? Teste, era muito escasso aqueles testes de fluxo lateral, né? Aqueles testes rápidos. Então, e aquilo me move. Assim, me moveu e me move ainda. Então, eu clamo, né, todos os alunos, despertem essa mentalidade científica, essa paixão pela pesquisa também. E não é um universo, né, restrito a poucas pessoas. Não, está aí. Nós temos hoje as universidades federais abertas, até algumas particulares que também são financiadas pelos órgãos de fomento. Então, eu preciso trabalhar, mas você vai ter uma bolsa para você ir adquirindo conhecimentos também, né? Então, essa área do mestrado, né, o doutorado não é só título, é você ser capacitado para um futuro maior, você está levando qualidade para uma pessoa, para a sociedade, novas tecnologias. Então, eu espero ter passado um pouco dessa paixão em pesquisa. E aí nós vamos conversar mais sobre pesquisa. Perfeito. Bom, Alex, sem mais pelo momento, né? A gente vai agradecer a você que está acompanhando aqui Saúde e Evidência. Eu, Alex, doutora Lívia, aqui a nossa convidada de hoje. Agradecemos, já que assistiu até o final, esse podcast, que eu tenho certeza vai ajudar a mudar a sua vida. Mais alguma coisa, Alex? Não, para mim foi perfeito e só estou aguardando as próximas cenas, né, dessa história. Eu vou te perdoar por causa do Arnold no outro podcast. Então eu entendi a sua vingança. Esquece o Arnold, DJ, esquece. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo Saúde e Evidência.